quero convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Eu quero começar do fim, né? Lá em João, capítulo 21, verso 31. Nós vamos ler, na verdade, o verso 30 e o verso 31. Está aí nos nossos slides aí, a parte final do verso 31, que, de certa forma, aponta para o objetivo, né, do Evangelho de João, que nós vamos, nessa aula introdutória, reforçar e reafirmar aqui com os irmãos. Então, Evangelho de João, capítulo 21. Eu acho que eu fiz errado, é 20. Verso 30 e 31. Digitei errado. João, são 21 capítulos, mas é o penúltimo capítulo. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Tá bom? Então acompanha aí comigo. Diz assim o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, ou seja, esses sinais, porém, foram registrados, é aí o objetivo. Com que finalidade, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, até o título, né, que o comitê aí de tradução coloca aí na revista atualizada é justamente o objetivo deste evangelho. Então, que você tem sintetizado qual que é o objetivo de João ao escrever o seu evangelho. Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, uma expressão que aponta para a divindade, nós vamos estudar isso mais à frente. E uma vez crendo em Jesus como Cristo, tenhamos vida, como o próprio texto depois vai nos deixar mais claro, vida eterna no nome de Jesus. João capítulo 20, verso 31. Então, irmãos, diante dessa realidade da escrita do Evangelho de João, nós temos aí um objetivo claro de João apresentar esse escrito, esse Evangelho, para que todo leitor, todo aquele que tenha contato com esse Evangelho, seja conduzido a entender quem é Jesus, ou seja, que Jesus é o Cristo, entender a essência dele, que ele é Deus, ou seja, ele é o Filho de Deus, é uma expressão que aponta para a divindade de Jesus, e que, pautado nessa fé, nessa crença de quem é Jesus, ele receba a promessa que o próprio Deus dá, que é a vida eterna, que é a salvação. Então esse é o objetivo. Então tudo que nós vamos estudar no livro de João, ele tem que focar esse objetivo, apresentar quem Jesus é para conduzir as pessoas a crerem. As pessoas a acreditarem quem de fato Jesus é e receberem as recompensas dessa fé ou dessa crença. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro da introdução aqui do Evangelho de João, eu preciso fazer aqui uma recapitulação, né? Primeira coisa, quando nós olhamos, existem 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho, como você já bem sabe, significa boas novas. O termo evangelho significa boas novas ou boas notícias. E registram justamente a vida, os feitos, os ensinos e a revelação do ministério terreno de Jesus, apontando para ele como sendo o próprio Deus encarnado para realizar a obra da redenção em favor dos seus. E os 4 evangelhos vão apontar para isso, para o fato de que ele morreu e ressuscitou para garantir a salvação dos nossos pecados. Só que há uma distinção. Os 4 evangelhos são iguais? Não, cada um tem a sua particularidade. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Esse é o termo teológico que a gente usa para ele. Que, na verdade, mantém a mesma sinopse. Ou seja, o mesmo conteúdo, mantém o mesmo esboço, uma estrutura, um roteiro semelhante. Se você pega Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que há uma sequência quase que lógica e semelhante, com poucas variações,
mas de um ministério terreno de Jesus, pegando todas as fases desse ministério, tratando lá da fase do ministério de Jesus na Galileia, as viagens para Jerusalém, depois o ministério além do Jordão, depois o ministério na Judéia. Ou seja, tem uma sequência e vai apresentando, de certa forma, os ensinos de Jesus, com parábolas inclusive que são repetidas em vários desses evangelhos. Ou seja, tem um roteiro idêntico, tem um roteiro semelhante, tem um esboço padrão. Muito provavelmente o primeiro evangelho que foi escrito é o evangelho de Marcos, que na verdade foi escrito por João Marcos, que era discípulo de Pedro, né? E que aparece ali nas histórias durante o ministério terreno de Jesus. E esse evangelho de Marcos está pautado no esboço dos sermões de Pedro. Se você pegar, por exemplo, os sermões de Pedro no livro de Atos, quando Pedro faz aqueles pronunciamentos para os judeus, explicando o que estava acontecendo, por que o Espírito Santo estava descendo, o que estava acontecendo, quem era Jesus, por que eles estavam pregando Jesus, você vai pegar os sermões de Pedro lá em Atos, você vai ver que tem um esboço. Se pegar aquele esboço, você vai ver que Marcos, que era discípulo de Pedro, vai pegar aquele esboço e vai ampliar, vai trazer maiores informações a respeito do ministério terreno de Jesus. E, muito provavelmente, o evangelho de João Marcos, ou o que nós conhecemos como evangelho de Marcos, se torna meio que o roteiro para Mateus e para Lucas, que foi escrito, pautado aí numa acurada pesquisa, né, numa investigação mais detalhada. Porque o objetivo de Lucas era trazer algo mais detalhado, porque ele tinha como destinatário principal mais os gentios do que os judeus. Então, esses três evangelhos chamados sinóticos, eles seguem esse roteiro sequencial do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Já o evangelho de João, ele segue um esboço diferente. E vai trazer alguns detalhes do ministério terreno de Jesus que só será registrado por João. Teologicamente falando, nós cremos que João faz isso de um modo proposital. Muito provavelmente o evangelho de João foi o último a ser escrito. João já tinha conhecimento dos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas. E ele intencionalmente resolve escrever de um modo diferente, com ênfase diferente, com temas diferentes, com propósito diferente. Nós vimos que o objetivo do evangelho de João é que os leitores identifiquem quem Jesus é. Ele diz, olha, eu registro todos esses sinais para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E uma vez crendo em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, tenha vida no nome dele. Então, o objetivo final é apresentar a deidade de Jesus. Enquanto nós olhamos para os outros evangelhos, nós vamos ver que tem objetivos distintos. Todos vão apresentar Jesus como Salvador, óbvio, mas existem algumas questões aí diferenciadas. Então vamos lá. Todos os evangelhos focam em demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. O termo Messias, o Salvador prometido do Antigo Testamento, que em hebraico, né, traduzido por Messias, é o correlato do termo Cristo, que vem do grego. Você sabe muito bem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O termo na língua hebraica para ungido, o Salvador, aquele que viria cumprir com a missão de profeta, de rei, de sacerdote, é Messias. No grego, o termo para isso é Cristo. Tá? Então, por isso que João vai dizer, olha, o meu objetivo aqui é escrevendo esses sinais, você crê que Jesus é o Cristo. Se ele estivesse escrevendo em hebraico, ele diria que Jesus é o Messias. Então, o termo Messias e o termo Cristo é o mesmo. Um no hebraico, outro no grego. Um exemplo simples para isso é o termo ancião
no Antigo Testamento e o termo presbítero no Novo Testamento. Ancião vem do hebraico, presbítero vem do grego. Mas refere-se a pessoas mais velhas ou que estão instituídas de alguma autoridade dentro do contexto no Antigo Testamento do povo de Israel, no Novo Testamento da igreja. Então, sempre vai ter essa distinção, porque o Antigo Testamento foi escrito numa língua, um idioma, e o Novo em outro. Tudo bem? Mas então dizer que Jesus é o Cristo é a mesma coisa que dizer que Jesus é o Messias, que é a mesma coisa que dizer que Jesus é o ungido, ou aquele que foi prometido para cumprir a missão de rei, profeta e sacerdote no Antigo Testamento. Eu sei que o óbvio aqui é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Gigi? Tem gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Né? Jesus Cristo. Qual era o nome dele? Jesus Cristo. Igual o Antônio da Silva. Cristo não é o sobrenome. Cristo é um título que aponta Jesus como Salvador, como ungido, como o rei, o profeta, o sacerdote, que veio para salvar os seus. Então, o termo Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é um título. Tudo bem? Que é correlato dizer, se eu falo, Jesus é o Messias, é a mesma coisa. Tudo bem? Os 4 evangelhos vão ter como foco demonstrar isso. Só que cada evangelho vai dar uma ênfase diferente, onde a gente pode, de um modo bem simples, né? É lógico que nós não vamos adentrar, mas de um modo bem simplista, dizer o seguinte: Mateus tem como um objetivo demonstrar que Jesus é o descendente do rei Davi. Apresenta Cristo como o rei, como aquele que tem autoridade. Já o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor lá de Isaías, aquele que veio para passar, né, e sofrer em favor dos seus. Então você vai ver que é um evangelho mais carregado do sofrimento de Cristo. É nele que você vai ver mais essa pegada aí da humanidade de Jesus, do sofrimento de Jesus de um modo mais claro. Lucas já apresenta Jesus como um homem, o foco dele agindo da humanidade propriamente de Cristo, mas de uma maneira que ele realiza as exigências da lei com uma perfeição. E o caso de Lucas é interessante porque ele foca em explicar alguns termos do hebraico e da cultura judaica. Porque o destinatário de Lucas que era o parceiro de Paulo, né, na pregação do evangelho aos gentios, é explicar para os gentios, as pessoas que não eram judias, de alguns termos. Então você tem, por exemplo, em Lucas, alguém chega e diz Rabi ou Raboni, e ele diz, significa mestre. Lucas faz essas conexões explicando para o leitor que não estava acostumado com a vivência do hebraico, termos, expressões de títulos específicos, e ele faz a tradução. Né? Então, ele cita lá expressões hebraicas e faz a questão de traduzir para que o leitor entenda. E João vai apresentar, de um modo bem simplista aqui, Jesus como Deus, a divindade de Jesus. Tá? Mas, veja que todos os evangelhos vão seguir essa linha de aplicar o cumprimento da função de rei, de profeta, de sacerdote de alguma forma, porque todos os evangelhos têm o objetivo de demonstrar Jesus como o Cristo, como o Messias. Tá? Uma outra característica que você pode ver, aqueles evangelhos que são voltados mais para o judeu, muito dificilmente você vai encontrar a palavra Deus. Né? O reino de Deus. Tal. Você vai ver o reino celeste, são expressões por conta da característica literária judaica de não usar o nome de Deus em vão. Então, Jesus começou a pregar o reino dos céus. Mas não é o reino de Deus? Em Lucas você vai encontrar o reino de Deus, porque ele está falando mais com o gentil. Mas Marcos, Mateus, você vai encontrar o reino dos céus. Porque o judeu, ele tem aquela ideia literal de que não pode usar o nome de Deus em vão. Então, tudo que ele puder,
ele vai chamar de eterno, ele vai chamar de altíssimo, ele vai chamar do divino, só para não falar a palavra Deus. Tudo bem? Só uma característica aqui, um detalhezinho a mais aí. Ainda tratando da introdução do Evangelho de João, e olhando mais específico para ele, nós podemos pontuar aqui algumas características, né? Como eu já disse, ele segue um roteiro diferente. Você não vai encontrar aqui no Evangelho de João a genealogia de Jesus. Onde você encontra a genealogia de Jesus? Vamos ver se vocês estão bons em gincana bíblica. Onde você encontra a genealogia de Jesus? Depois diz que presbiteriano não fala em língua. Fala assim, a gente não entende nada, fala em mistério. É na hora que o pastor pergunta para a igreja que a gente vê que o presbiteriano fala em mistério. Onde que está? Ninguém entende, nem os anjos. Mas, vamos lá, Mateus. Mateus você vai encontrar a genealogia. Só que uma genealogia é interessante, porque que vai focar Jesus como descendente de quem? Abra lá em Mateus para você ver lá. O que está lá na genealogia? Filho de Davi. O foco é o rei Davi. A genealogia de Mateus. Tudo bem? E você vai ver também, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas Mateus, eu não sei se ele vai usar. Lembrando que José e Maria são da tribo de Judá. Então eles têm os mesmos progenitores. Tudo bem? Então, uma das genealogias vai usar os avós maternos, uma sequência diferente. Enquanto a outra genealogia vai usar os avós paternos. No caso de Mateus, geralmente vai usar a sequência de avô paterno, porque a ideia é mostrar Jesus como descendente do trono de Davi. Por isso, se você for comparar Mateus com o outro evangelho que traz genealogia, você vai ver que existem uma sequência diferente, né? Mas é o objetivo, e mesmo porque a genealogia de Mateus também não é completa, como a genealogia do outro evangelho também não é completa. Eu estou falando do outro evangelho porque eu quero saber se você sabe. Qual que é o outro evangelho que fala de genealogia? Lucas. E vai lá para Lucas, por favor, na genealogia de Lucas, que vai estar, acho que, no capítulo mais para frente, né? Mateus já começa com a genealogia, Lucas já vai pôr a genealogia capítulo 3, não é isso? Ótimo. E aí vai dizer lá, ele vai fazer de uma forma decrescente, e aí qual que é o último nome que aparece aí na genealogia? Os dois últimos nomes, vai lá. Adão e filho de quem? De Deus. Então, mostrando que a genealogia de Jesus é um homem que descende nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Essa ideia aqui de Lucas é importante, porque ele coloca Adão como filho de Deus. E aí, quando você vai lá para Gênesis, quando vai falar da genealogia dos filhos de Adão e a genealogia dos filhos de Caim, né? É uma distinção interessante, que aí no capítulo 6 de Gênesis vai dizer que os filhos dos filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos filhos dos homens, né? E tem muito teólogo bom, mas que despreza que o texto mais claro traz luz para textos mais complexos e que o Novo Testamento traz luz para o texto do Antigo Testamento, que vai dizer que os filhos de Deus ali são anjos, porque o termo hebraico é néfilins, né? Apontando como se fossem anjos caídos que quiseram casar com mulheres, filhos dos homens. Mas na verdade não é. Na verdade, você vai ver que os anjos são chamados de filhos de Deus também, na perspectiva lá de Jó, mas quando se trata de genealogia humana, irmãos, filhos de Deus são aqueles que foram separados na chamada genealogia de Adão, que vai até Enoque, por exemplo, que é a 7ª geração, que é aquele que não morreu, que foi elevado para o céu. E a geração de Caim, que começa com Adão passando por Caim, a 7ª geração é Lameque, que era tão ruim
que diz que ele era 70 vezes pior que o próprio Caim. Então, a genealogia de Caim é a genealogia de Adão, que vai passando por Sete, aponta para os chamados filhos de Deus. Enquanto que a genealogia de Caim é chamada de filhos dos homens. É uma distinção genealógica para apontar a ideia da eleição. Isso é interessante porque aí no capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus casam com as filhas dos filhos dos homens e vice-versa, e aí você mistura as duas linhagens, e a partir daí você já não sabe mais quem são os eleitos e quem não são, porque está tudo misturado. E aí por isso que você tem, na descendência até mesmo do povo escolhido, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, um eleito, outro não. Antes, o próprio Abraão, você tem lá Ismael, os 2 principais, né? Ismael e Isaac, Ismael rejeitado, Isaac eleito. E aí você vê essa característica. É importante lembrar, irmãos, que dentro dessa conexão da descendência dos filhos dos homens com os filhos de Deus, não cabe dentro da perspectiva bíblica essa ideia dos anjos caídos e a ideia dos gigantes da terra lá. Talvez a biologia hoje nos ajuda, né? Que é a questão da questão genética, que pode gerar o gigantismo aí, dependendo de algumas situações, exclui essa ideia dos anjos. Jesus não morreu para restaurar anjo nenhum. Os anjos caídos estão caídos e vão ficar caídos por a eternidade inteira. Jesus não morreu por seres híbridos. Jesus morreu pelos filhos de Deus. Só que agora estão misturados com a descendência que veio de Caim. Tá? Então, voltando aqui para os evangelhos. Aumenta só um pouquinho esse aqui, por favor, Fábio. O evangelho de Mateus tem o foco. Tem o foco de apresentar a genealogia focada na descendência do rei Davi, e a genealogia de Lucas aponta Jesus como da descendência de Adão, da descendência do homem, que culmina como filho de Deus. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Beleza. Então, ele segue um roteiro diferente. Outra questão. Onde que está registrado aqui o nascimento virginal de Jesus? Em João. Tem? Não tem. Ele fala, o verbo se fez carne. Ele não dá ênfase nenhuma nas questões das promessas da mulher, né, da virgem que daria a luz. Não dá. Ele já escolhe partir do pressuposto, focando a divindade de Jesus. Enquanto que os outros evangelhos vão tratar da humanidade. O foco de João é apresentar Jesus como Deus encarnado. O Verbo, que é Deus. A verdadeira luz, que é Deus. Ou seja, o foco é apresentar Jesus como Deus. Não é à toa que os testemunhos de Jeová foi mudar justamente que evangelho? O de João. O foco é mudar o evangelho de João, porque é o evangelho que tem a ênfase de apresentar Jesus como o próprio Deus. Tudo bem? Então segue um roteiro diferente. O que mais? Não apresenta o seu autor. Aonde que está escrito aqui? Evangelho de João, escrito por João, filho de Zebedeu, blá, blá, blá. Tem algum lugar? Não tem, você não vai achar. Né? Só que ele vai dar indícios de quem é o autor e por que nós falamos que é o Evangelho de João. Nós vamos estudar daqui a pouquinho. Outra característica. Tem como foco apresentar quem é Jesus a todas as classes de pessoas. Ele não fala só para o judeu. Ele não fala só para o fariseu. Ele trata com o fariseu, que é Nicodemos, só que ele trata também com a mulher samaritana, que era considerada desprezada pelo judeu. Ele vai além, ele trata com a mulher adúltera. Ele trata
com um cego de nascença. Isso acontece no Evangelho de João. Ele trata com um oficial de Caná. Ele trata com um casal que não soube organizar bem a própria festa de casamento. Ou seja, ele apresenta Jesus com todos os tipos de pessoas. É o Evangelho que trata Jesus tratando com os gentios. Tratando com prostituta. Aponta Jesus falando com todas as classes de pessoas. Então é um evangelho universal. Ele não está focado só no judeu, ele não está focado só no fariseu, ele não está focado em apresentar Jesus como Messias simplesmente, mas como Deus, que se preocupa e que lida com todas as classes de pessoas. Você vê Jesus tratando teologia com Marta e com Maria, que era algo impensado para a época. O que vai ensinar teologia para a mulher? A mulher não vale nada na cultura, na época. Mas Jesus chega para Marta e tem uma conversa com Marta e Maria sobre, antes da ressurreição de Lázaro, de questões teológicas extremamente pesadas. Sobre a ressurreição final. Como Jesus o Rei que voltará em glória. Ou seja, é um evangelho simples, mas que ao mesmo tempo é disponível, está sendo apresentado para qualquer tipo de classe de pessoas. Você tem militares, você tem pescadores, você tem pessoas desprezadas, você tem aqueles que são amaldiçoados. E Jesus tratando aqueles que são passados para trás, Jesus tratando com eles. Veja, é um evangelho, então, universal. O objetivo, como característica ainda, o objetivo é provar que Jesus é o próprio Deus e fonte de salvação, levando o leitor a crer em Jesus. Esse é o objetivo explícito do Evangelho e uma característica importante. Outra questão do Evangelho de João, que faz do Evangelho de João ser um evangelho difícil, é que a mensagem de João ela é cíclica e ela gera em torno de conduzir o leitor a crer em Jesus como Deus e a única fonte de salvação. O estilo literário de João é idêntico, irmãos, ao estilo literário judaico. Cíclico, progressivo. Por isso que ele é tão difícil de ser exposto, né? Como um sermão expositivo, sequencial. Porque o foco dele é apresentar Jesus. Só que ele vai apresentar Jesus através de termos teológicos, através de relacionamentos com personagens mais variados, com os sinais que ele separou e que ele registra, uma sequência que só ele tem. São características, ok? O que mais? E ele faz uma seleção específica e intencional dos sinais. Chegando ao ponto de dizer, gente, tem tanto sinal que se eu fosse registrar todos, não caberia nos livros do mundo inteiro. E eu selecionei 8 sinais. E aí, como é cíclico, é muito comum você identificar assim, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Isso foi o que João disse. Mas é uma seleção. Significa que foi o primeiro sinal de Jesus? Não, em lugar nenhum. Nem João está dizendo isso. Por que o pessoal fala, não é o primeiro? Porque Jesus disse para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Uma expressão idiomática. Não que ele não tinha começado o seu ministério, mesmo porque ele já estava levando, inclusive, os seus discípulos para a festa do casamento. É um erro de interpretação que a gente recebeu do catolicismo. O casamento não foi o primeiro milagre que Jesus fez. Qual que foi, pastor? Não sei, a Bíblia não fala. A expressão dele, ainda não chegou a minha hora, é tão somente para ele dizer para a mulher, nós vamos estudar isso, que está dentro do contexto do casamento, falou assim, não é o meu casamento.
mas não que ele não tinha feito nenhum milagre até aquela hora, e aí ele resolveu fazer esse primeiro milagre. Esse foi o primeiro milagre que João registrou dentro dos 8 que ele separou. Ele mesmo vai dizer lá no final, ó, Jesus fez muitos milagres. Estes que eu separei têm como objetivo te conduzir a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tem a vida no nome dele. Mas não significa que ele pegou o primeiro necessariamente. É simplesmente o primeiro da seleção que João fez. Tudo bem? Nós vamos ver isso de um modo mais claro depois. Outra coisa característica do Evangelho de João, ele não fala em milagres, ele fala em sinais. Que está de acordo com o final do Evangelho de Marcos, que diz que os sinais feitos servem para confirmar a palavra. Não é simplesmente um milagre. Tem algo específico nisso, é mais do que simplesmente um milagre. Então, o autor do Evangelho, voltando na primeira característica lá, ele não informa seu nome. Mas o texto, o próprio estilo, o conteúdo, o vocabulário e alguns detalhes em João e em outros textos nos ajudam a identificá-lo. Então vamos lá. Como que nós podemos identificar que de fato o Evangelho é de João? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no Evangelho de João, o próprio autor se apresenta como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Abra comigo lá em João 13. Ele não dá o seu próprio nome, ele fala assim, olha, o discípulo Jesus amava. Olha aí, que interessante. Então vamos lá, João capítulo 13, verso 23. Acompanhe a leitura comigo aqui. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. Quem? Aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Aqui está falando do traidor. Então veja, o autor de João não pode ser Pedro. O evangelho aqui, né? Não pode ser Pedro, porque Pedro pergunta para o discípulo que Jesus amava. Pergunta aí para ele aí quem que é o traidor. Aí que mais? Então aquele discípulo que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a quem? Judas, filho de Simão Iscariotes. Então veja, mesmo nós não tendo o nome de quem escreveu esse evangelho, já sabemos que não é João, ou melhor, que não é Pedro, e muito menos Judas. Tudo bem? Só que esse autor, ele estava entre os mais chegados de Jesus. Para receber um título do discípulo a quem Jesus mais amava, você acha que era o que estava mais chegado ou o que estava mais distante de Jesus? É óbvio que era o que estava mais chegado. E aí a gente precisa comparar. Dá uma olhada, por exemplo, em Marcos, capítulo 5. Quem eram os discípulos mais chegados? Você já sabe quem são os discípulos mais chegados? Hã? Quem são? Pedro, Tiago, João e o Marquinho. Lembra ou não? O Marquinho não tem, né? Era Barquinho. Mas como assim? Pedro, Tiago, João. Tudo bem? Então vamos lá. Pedro nós já vimos que não pode ser o autor. Então sobra 2 mais chegados. Tiago, João. O Marquinho não existe. A ideia do Pedro, Tiago, João e o Barquinho é a musiquinha. Não é no barquinho, na verdade, né? Cuidado, hein? Fala, o apóstolo Marquinho. Não tem Marquinho. Pedro, Tiago e João. Tá bom? Vamos lá. Marcos 5,37. Alguém lê para mim bem alto aí.
Ótimo. Então, Pedro e os irmãos, eram filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esses eram os mais chegados. Outro exemplo, capítulo 9, verso 2 de Marcos. 9, verso 2 vai dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo quem? Pedro, Tiago e João, e os levou-os sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Então veja, os mais chegados é sempre Pedro, Tiago e João. Nós vamos ter um texto que vai acrescentar. Alô? Som? Nós temos... Deu uma diminuída aqui ou é impressão minha só? Tá normal? Tá? Não sei o que aconteceu. Então, tem um texto que vai apresentar André, mas a maioria dos textos que mostram os mais chegados é Pedro, Tiago e João. Vamos lá para 13:3, em Marcos ainda. 13:3 vai dizer assim: no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e aqui André lhe perguntaram em particular. Tá? Mas sempre os três mais chegados, Pedro, Tiago e João. Capítulo 14, verso 33. Jesus no Getsêmani. E levando consigo quem? Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então, dos mais chegados, era Pedro, Tiago e João. Como o Evangelho não apresenta quem é, nós vamos ter duas possibilidades. Aquele que Jesus mais amava, vai estar dando desses três. Só que Pedro já está ali perguntando para o discípulo a quem Jesus mais amava, para ele perguntar para Jesus, lá fez sinal para ele perguntar para Jesus quem era o traidor. Então não pode ser Pedro. Sobra quem? Tiago e João. Tudo bem? Veja lá em João 19. Volta lá para o Evangelho de João. Vamos para o capítulo 19. João 19, verso 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela quem? O discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois, lá na frente, você vai ver Jesus confiando também ao discípulo amado, o verso 27, né? Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, nós vemos que provavelmente é um discípulo que tinha menos idade e que ficou responsável por cuidar de Maria depois da morte de Jesus. Mas até então, a única coisa que nós sabemos dele é que ele era amado, portanto, é daquele grupo dos mais chegados, e que nessa possibilidade, segundo o próprio Evangelho, nos conduz ou para Tiago ou para João. Tudo bem? Vamos lá, outro detalhe aí. Aí, ó, voltou. Tá vendo? Quem diz que na igreja presbiteriana não tem ação também esquisita de vez em quando? Agora voltou. Então, ó, outra característica aí que pode baixar agora um pouco. Outra característica que aponta para o autor. Ele foi testemunha ocular de Jesus. Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1, verso 14, vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, ele foi testemunha ocular de Jesus. Tudo bem? Isso, se você comparar lá com 1 João, primeira carta de João, você vai ver lá na primeira carta de João a mesma declaração. Eu vou ler aqui para os irmãos, se você não quiser abrir lá, só acompanha a leitura que farei. Ele diz assim: o que era desde o princípio, veja que é do mesmo jeito que ele começa João, ele começa aqui. No princípio era o verbo. Então ele diz assim, aqui em João ele diz, 1 João ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Veja que é o mesmo termo que usa lá. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Então veja que você tem elementos idênticos do início do Evangelho para a primeira carta de João. Então o autor do Evangelho muito provavelmente é o mesmo autor da primeira carta e os dois foram testemunhas de Jesus. Se você observar inclusive em Apocalipse, que também é atribuído a João, você vai ver os versos iniciais dizendo da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o quê? O testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, Apocalipse nos fala que esse João foi testemunha ocular de tudo quanto Cristo falou e viveu. Então você vai fazendo essas conexões. Até então não batemos o martelo ainda, hein? Vai lá, presbítero Roberto. Do Evangelho? Vamos voltar para lá. Então vai lá, João. Evangelho, vamos voltar para o Evangelho. Capítulo 1, verso 15. E esse João, é o João Batista. Não é o autor. Importante, irmão, mas vamos observar. Ó, lá no verso 6, observa aqui comigo. Ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então o verso 6, 7 e 8 está falando de João. Que João é esse? O João o Batista. E aí o verso 15 vai tratar de novo do testemunho do João o Batista, e não do autor. Então aqui quando ele diz, João testemunha a respeito dele, exclama, este é um homem que eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O que é dito também nos outros evangelhos, principalmente Mateus. João vai dizer, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então esse João aqui é João Batista, não é João que está escrevendo o possível autor até então. Tá? Então foi importante para a gente fazer essa distinção. Outra característica que nós vimos desse autor, além dele ser chegado de Jesus, chamado de discípulo a quem Jesus amava, ele foi testemunho ocular de Jesus, e ele era um dos 12, pois ele estava na última ceia. O texto que nós lemos lá, tanto que Pedro dá um toque nele, pergunta aí. E o texto lá de Mateus 14 vai dizer que a ceia, só estava na ceia quem? Os 12. Não tinha o pessoal da filmagem lá. Só era o pessoal da mídia não estava lá. Só estava os 12. Veja lá em Marcos 14. Marcos 14, verso 17. Vai dizer assim, ao cair da tarde foi com quem? Os 12. E o verso 33. Repete o que nós já lemos. E levando consigo a Pedro, Tiago e João. Então veja, o autor do evangelho que nós hoje chamamos de João, para confirmar se é ele mesmo, ele era apóstolo, ele estava contado entre os 12 e estava na última ceia. Tudo bem? Se era o mais chegado, se foi testemunho ocular, se era dos 12, dos 3 lá dos mais chegados, sobrou ainda Tiago e João. Aí vamos caminhar. Como eu disse, não pode ser Pedro, porque Pedro é citado lá no Evangelho, não pode ser Tomé, não pode ser Filipe,
não pode ser o outro Judas, né? E nem muito menos o Judas Iscariotes, todos citados no Evangelho de João. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Isso aqui, irmãos, essa aula, na verdade, é uma aula de interpretação, de hermenêutica, de busca, para você ter convicções, né? Então, nós estamos fazendo esse exercício aqui. No capítulo 14, o verso 5 diz assim: disse Tomé. Você está registrando que Tomé falou, então Tomé não é o autor. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Né? Ao verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai se nos bate. Então veja, já está excluindo essa turma toda. Mesmo porque eles não são contados entre os mais chegados. Né? O verso 22. Disse Judas, não o Iscariotes, ou seja, o outro. De onde procede, Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo? Então também esse Judas não é. Porque foi registrado aqui pelo autor. Tudo bem? Está seguindo o meu raciocínio aqui? Tranquilo? Ótimo. E aí, então, sobrou quem? Na nossa investigação, para ser o autor? Tiago e João. Vamos ver o que aconteceu com Tiago. Tiago morreu cedo. Abra sua Bíblia lá em Atos 12. Na sequência histórica do livro de Atos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a quem? Irmão de quem? Quem sobrou? João. Porque os evangelhos só foram escritos muito tempo depois das viagens missionárias, muito tempo depois do registro, inclusive, do próprio Atos. Tudo bem? Então, todo esse exercício nos conduz, inclusive, para referendar o que a igreja historicamente já reconhece como sendo o autor do quarto evangelho, como sendo João. Por isso que historicamente é conhecido como o Evangelho de João. E aí a gente pode dizer, esse cara era testemunho de Jesus, o apóstolo amado, né, o discípulo amado, que é o mesmo que escreveu 1 João, porque ele também vai dizer e vai usar os mesmos termos que a gente encontra no Evangelho, consequentemente 2ª e consequentemente 3 João, que se apresenta como presbítero, e aí presbítero talvez para indicar a idade dele, porque ele já era mais velhinho quando foi escrever tudo isso. E aponta para o mesmo João do Apocalipse, que também foi testemunha ocular de Jesus, e que estava em Patmos, preso, perseguido, justamente, já na velhice, por conta de Cristo. Que quebra toda aquela linha de interpretação da autocrítica, que mostra que João, o presbítero, não é o mesmo João do Evangelho. Não cabe. Além disso, nós temos outros argumentos arqueológicos que apontam para João. Caiu de novo aqui o som. E João é o autor do livro. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui nesse tempo ainda aqui no centro. Vamos lá. Isso aí é combinado com o Fábio aí para você não dormir, tá? A tradição da igreja, falando da data e do propósito, a tradição da igreja primitiva sugere no fim do 1º século, entre ano 90 e o ano 100. Né? Alguns vão falar 95 e tal, porque nós não temos essa precisão. Só que alguns achados arqueológicos ajudam a pensar nessa datação. O primeiro ponto aí, além dos achados do Mar Morto, né, da comunidade de Qumran, que aponta para entender um pouquinho sobre a escrita do Antigo Testamento e como que vivia a ideia da igreja primitiva, tem um tal de chamado de papiros de Highlands, que está na Inglaterra, né, que apresenta um fragmentozinho
do Evangelho de João, que foi descoberto no Egito, escavações arqueológicas, no ano de 1920. E esse fragmento ele é datado aproximadamente do ano 125 depois de Cristo. E segundo os arqueólogos, essa é uma confirmação de que já nesse ano de 125, o Evangelho de João já circulava entre os cristãos, inclusive chegando até o Egito, o norte do Egito, né? Então, para chegar no Egito já por volta do ano 125, esse material que tinha que ser copiado manualmente, acaba indicando a ideia de que foi num período anterior a isso, que reforça a ideia do período da vida de João. A gente sabe que João morreu por volta do ano 90 ao ano 100, então por isso que nós colocamos a datação do Evangelho também para esse período, o período final da vida do apóstolo João. E aí, em relação ao propósito, nós vemos que o propósito do Evangelho é descrito pelo próprio autor, como nós já lemos lá em João 20:31, que é conduzir o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e uma vez crendo nisso, recebam a vida em seu nome. E por fim, aqui nesse ponto aqui, a mensagem do Evangelho é: creia em Jesus como Deus para ser salvo. Se a gente pudesse sintetizar, qual que é a mensagem do Evangelho de João? Creia em Jesus como sendo Deus para que você possa ser salvo. Essa é a mensagem sintetizada de todo o Evangelho. E aí ele vai fundamentar todos os termos, expressões, personagens, conversas, sinais, para justamente fundamentar essa mensagem. Não existe salvação fora de Jesus e ele é o próprio Deus encarnado. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Sobre as dificuldades do Evangelho, que a gente vai tentar, estudando aí na sequência, suprir. Nós, tendo o apóstolo João como autor, e comparando com os demais escritos, nós vemos que o Evangelho de João ele tem uma simplicidade associada à complexidade. Não é à toa que nós falamos. Quando alguém se converte, você manda ler que texto bíblico? Comumente, o que a igreja faz? A pessoa se converteu e fala: eu quero ler a Bíblia, como que eu faço? Começo por onde? Geralmente, o que nós indicamos? O Evangelho de João. Por conta da simplicidade dele. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, essa simplicidade ela está envolta a uma complexidade teológica que a gente não faz nem ideia. Como que você entende? O verbo se fez carne. Que simplicidade tem nisso? Olha a complexidade teológica desse negócio. Só que, ao mesmo tempo, você tem de modo simples Jesus falando: eu sou a luz do mundo. E aí todo mundo sabe o que é luz, o que significa isso. Ele diz: aquele que estiver ligado em mim como a videira vai produzir fruto. Isso é simples, isso qualquer pessoa entende. Uma criança entende. Só que, ao mesmo tempo, tem uma complexidade teológica. Então, João é um escritor puramente com a mente oriental, que é aquela mente cíclica do paralelismo progressivo que a gente vê em Apocalipse, que a gente vê em Gênesis, que é contar e recontar a história dando ênfases. O tema é sempre o mesmo: quem é Jesus? E ele vai usar vários momentos, várias situações, vários eventos, vários personagens, várias expressões para dizer para você quem é Jesus e por que você tem que crer nele para ser salvo. Esse é o ciclo. Tá? Então ele usa paralelo, usa contrastes entre trevas e luz, né? Vários contextos de contrastes para apontar de fato quem é Jesus. Então a grande dificuldade do Evangelho de João é que não dá para vermos de um modo linear, como acontece no roteiro dos outros evangelhos, mas sim com uma metodologia claramente presa ao método linguístico judaico, ou seja, esse método cíclico, enfático, progressivo, que conduz a uma conclusão final, que é o que ele fez lá no capítulo 20, verso 31. A conclusão é: esses sinais estão aqui para você crer que Jesus é o Filho de Deus.
que Jesus é o próprio Deus. Só que isso não é simplesmente linear. Ele vai usando um modo cíclico de escrever. Então, aparentemente, João escreve, como eu já disse, para atingir todas as classes de pessoas, usando uma seleção de temas, personagens, termos, expressões e sinais para atingir o seu objetivo. Como eu já disse, dentro dos personagens, você vai ter maioral dos fariseus, você vai ter uma mulher que já está no 5º marido, você já vai ter outra que foi pega em adultério, você vai ver um que é amaldiçoado porque é cego de nascença. Ou seja, todos esses personagens apontam para todo tipo de gente, todo tipo de situação, e a resposta é: não importa se você é fariseu, não importa se você é uma mulher que já está no 5º marido, não importa se você é pecador, não importa se você é adúltero, não importa se você é cego de nascença, se você tem alguma limitação, não importa o contexto que você vive, se você é oficial de Caná, ou se você é o aleijado que está esperando a oportunidade de ser curado no tanque. Se você crê que Jesus é o próprio Deus, você vai ser salvo. Essa é a mensagem linda de João, que é uma mensagem universal. Pega toda a classe, todo tipo de gente. A mensagem de João, irmãos, possui características universais. Fala a toda gente, em todo lugar e cultura. É no Evangelho de João que você vê Jesus tratando com gentios. É no Evangelho de João que você vai ver expressões no Antigo Testamento, quando ele diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor vai levantar Cristo, e todos aqueles que olharem para eles serão salvos. É uma mensagem universal para todo tipo de gente, para todas as etnias. Então, o Evangelho ele é simples e, ao mesmo ponto, extremamente profundo teologicamente. Tem uma frase de um pastor reformado, Steve Lawson. Ele diz o seguinte sobre o Evangelho de João. Vou projetar aí. O Evangelho de João é raso o suficiente para um bebê nadar, mas, ao mesmo tempo, profundo o suficiente para um elefante se afogar. O que Lawson está dizendo? Que o Evangelho, as pessoas vão ler, as pessoas mais simples, as pessoas neófitas, novos na fé, vão ler o Evangelho de João e vão ver esse amor de Jesus como Deus que se preocupa com todas as classes de pessoas. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai entender isso claramente. Só que, ao mesmo tempo, a conexão teológica dessa expressão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, é algo extremamente profundo, teologicamente falando. Porque tira toda a autossuficiência humana. Então, ele é raso para que as pessoas mais simples entendam, creiam em Cristo, mas, ao mesmo tempo, é um oceano profundo que pode afogar até um pesadão teológico, um elefante teológico. Então, esse é o contraste interessante do Evangelho de João. Sintetizando aqui, irmão, já caminhando para o nosso término, o Evangelho de João, algumas expressões aí, né? Trata primeiro de termos filosóficos. Olha a complexidade disso. O termo arquê, que é no princípio em grego, o termo logos, que é palavra, que foi traduzido por verbo, eram termos usados na filosofia antiga para apontar a origem da vida. Você pega os filósofos pré-socráticos, todos eles estão em busca do arquê, do princípio. Alguns vão falar, é a água. Outros vão falar, não, é a palavra. Então, os questionamentos filosóficos lá dos pré-socráticos, dos socráticos, é na busca da origem da vida. Aí João, em uma frase, diz que a origem da vida está em Jesus. Ele é o verbo.
que estava desde o princípio. Nada foi criado fora dele. Ele é o próprio Deus. Ele é o arquê, ele é o princípio, ele é o logos, ele é a luz, ele é a água. Ou seja, João traz, através de um elemento simples, algo extremamente pesado que confronta até os pensamentos filosóficos anteriores, dando resposta para os filósofos gregos. De quem? Aonde que está o princípio? Aonde que está o arquê? Aonde que está o logos? Ele fala, em Jesus. Então ele fala de um modo simples, mas ao mesmo tempo ele responde aos questionamentos mais antigos da humanidade no que tange a filosofia. Olha a profundidade disso. É raso, mas ao mesmo tempo profundo. Ele faz conexões bíblicas entre o Antigo Testamento e o próprio Evangelho. O exemplo que eu citei lá de Moisés, abra sua Bíblia em João 3. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que conexão profunda, irmãos. Qual que é o contexto de Moisés levantando a serpente no deserto? Você se lembra? O que estava acontecendo? Tinha um monte de serpente picando todo mundo como castigo, como maldição sobre o povo. Porque o povo estava desobedecendo. Aí Deus fala assim, eu vou dar uma solução para vocês. Faz aí uma serpente de bronze, põe ela lá numa antena, levanta ela lá. Todo mundo que olhar para ela e crer, fica curado da picada da serpente. Até então, quem era picado, o que acontecia? Morria. Aí, olha a ideia. Que coisa ilógica. Eu olhar para uma serpente de bronze, só porque eu creio que Deus mandou eu fazer isso, eu vou ficar curado da picada? Não tem soro antiofídico, não tem nada, não tem um remedinho, não tem uma pomadinha, não tem nada. Não. É só olhar e crer naquilo que Deus falou. É só crer. Aí João faz a conexão. Hoje nós estamos em maldição também. Nós estamos morrendo. Qual que é a solução? É só olhar para o Filho do Homem que vai ser colocado no madeiro. É só olhar e crer? É só. Da mesma forma que a serpente, olhar lá para a serpente que foi levantada, crendo naquilo que Deus falou, você crê? Você crê naquilo que Deus falou, você vai ser salvo, você vai ser curado. Hoje, você vai ver o filho que foi levantado no madeiro, você vai olhar nele e crer naquilo que Deus falou, e o que vai acontecer com você? Vida eterna, salvo. Olha que conexão profunda, irmãos. Os homens que estavam vivendo a própria maldição e morrendo por conta da sua própria maldição, por causa da sua obediência, era só olhar para a serpente, crendo naquilo que Deus falou, ninguém morria mais, ficava curado. E agora nós vivemos na maldição do pecado, sofrendo a maldição do pecado, condenados eternamente, de repente o Senhor levanta o seu próprio filho no madeiro. E segundo a sua palavra, a sua promessa é simplesmente crer. E aí eu não vou morrer mais. Eu tenho vida eterna. É simples, mas ao mesmo tempo profundo. Uma conexão que só João faz, inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio. Mas se não fosse a inspiração do Espírito Santo em João, a gente olharia lá para Teustã, né, que é o nome que deram depois para a bendita serpente que Deus manda destruir, inclusive. Qual que é a lógica de Deus mandar levantar uma serpente, fazer uma imagem de escultura para as pessoas olharem e crer naquilo que ele tinha prometido? Qual que é a lógica disso? A lógica, João vai nos dizer que era para simbolizar a mesma coisa que ia acontecer quando Cristo fosse levantado. E é o que o próprio Cristo depois vai dizer
quando eu for levantado, eu vou atrair para mim todas as nações. Lembra quando os gregos chegaram para os discípulos, assim, nós queremos conversar, fazer uma reuniãozinha com Jesus, aí vieram os discípulos, tem uns gregos aí querendo falar contigo. Aí Jesus fala, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá para si todas as gentes, todos os povos. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. O cara só pediu para conversar contigo. Que história é essa? Mas é a conexão com a serpente. Olha que profundo isso, irmãos. Isso você vai encontrar no Evangelho de João. Traz termos idiomáticos e culturais judaicos que fazem conexão com a obra de Cristo. Vai apresentar Jesus como noivo. Vai apresentar Jesus como a porta, como a videira, como pastor. São conexões culturais, idiomáticas. É no Evangelho de João que você vai encontrar, por exemplo, Jesus participando das festas não cerimoniais, que era a festa do Hanukkah, por exemplo. Cultura judaica. Aqui no capítulo 2, verso 13, você vai encontrar a ideia dele purificando o templo, né? Do 13 ao 22. E aí ele faz uma conexão com o santuário. E aí, não vou ler aqui por uma questão de tempo, mas a ideia é Jesus fala, eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E aí João faz a conexão profunda. Ele não está falando do templo, ele está falando do seu santuário, do seu corpo. Olha que profundo isso teologicamente. É simples, é raso, mas ao mesmo tempo profundo. Inclui todo tipo de pessoa na relação com Jesus. Nicodemos, que era fariseu, a mulher samaritana, que era desprezada, a mulher adúltera, que era uma pecadora, o oficial de Caná, que era alguém de prestígio, o cego de nascença, que era amaldiçoado, Maria e Marta, que eram mulheres desprezadas naquela época, Maria Madalena, os próprios gentios. Ele agrega até Pedro, que o negou, depois o lugar que eu estou atrás dele. É um evangelho que mostra que não é aquilo que você faz, e nem aquilo que você é, e nem qual posição que você está. A salvação está no fato de crer que Jesus é o Deus encarnado. É isso. Por isso é tão belo. Raso, mas extremamente profundo. O Evangelho ainda vai fazer uma seleção de sinais, os 8 sinais que nós já estudamos, até preguei sobre esses 8 sinais numa ocasião, porque aí qual que é a dificuldade, né? Por que João acrescentou estes e deixou outros de fora, que nós encontramos nos demais evangelhos? Nós vamos entender por que ele faz isso na sequência de estudos. Outra coisa, qual a conexão com as festas e a cultura judaica? Por que coloca Jesus como noivo e acrescenta o primeiro milagre dele, da seleção de João, sendo num casamento? Por que Jesus participou de uma festa que não era cerimonial, que não era estabelecida na lei de Moisés, que é a festa de Hanukkah, a festa da dedicação? Vamos trabalhar com isso. O contraste de termos e expressões de um modo repetitivo. Por que ele fala do logos, o verbo, Por que ele fala glória? Por que ele fala sobre a luz? Só que no prólogo, nos primeiros versículos, tem não sei quantas vezes falando sobre o termo luz. Por que há essa repetição? Por que ele usa a expressão eu sou? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Por que eu sou? Por que da repetição? Porque é o filho do homem. Toda hora, o filho do homem é isso, o filho do homem é aquilo. Então são expressões que apontam para essa mesma realidade. E outra dificuldade que a gente vê em João é que quase não há uso de parábolas. E até as 2 parábolas que algumas pessoas consideram como parábola, chamam de parábola, na verdade não tem uma característica essencial de parábola. Que era principalmente o ensino de Jesus, porque ele não usa as parábolas. É uma dificuldade, nós vamos entender por que ele faz isso. Aqui ele vai falar sobre
15 que ele é a videira, o pai é agricultor, mas na verdade ele está fazendo uma aplicação para si, não uma parábola, porque a parábola geralmente é uma historinha que sintetiza uma verdade espiritual. O fato dele falar, eu sou a videira, ele está fazendo só uma analogia, não pode nem ser considerado uma parábola necessariamente. Tanto é que nos comentários que você vai pegar sobre as parábolas de Jesus, a maioria dos autores nem considera isso aqui, nem da videira, nem dele da porta. Ele só está se colocando como essência dele. Por que João não usa parábolas? Nós vamos entender por quê. E temos um grande impacto teológico na perspectiva da teologia bíblica, que é quando ele faz conexões com os outros textos do Antigo Testamento. Concluindo, irmãos, o Evangelho de João, ele é maravilhoso. Ele é simples e ao mesmo tempo profundo. Por isso estudar, para identificar quem é Jesus, a verdadeira luz, né, como é o termo que a gente tem dado, ou seja, o próprio Deus, porque 1 João vai dizer que Deus é luz, é tão intrigante, ao mesmo tempo motivador. Nesse sentido, então, concluindo a introdução do Evangelho de João, nós podemos dizer que existe uma grande dificuldade na exposição linear do Evangelho, considerando as suas características literárias e estilo do autor, porém, tratando de termos e temas especificamente, é um material enriquecedor, tanto para o novo convertido, como para o doutor em teologia. É algo tão maravilhoso, que um tempo atrás, acho que em 2020, sei lá num bate-papo sobre o Evangelho de João, o reverendo Augusto Nicodemo disse que ele nunca pregou expositivamente no Evangelho de João. E aí, se não me engano, era acho que o reverendo Paulo Márcio que pergunta, mas por quê? Falou, é muito difícil. Mas não é que ele é muito difícil, é que ele não foi escrito para ser usado de um modo linear. Você tem que pegar os temas. Vamos pegar os sinais? Vamos pegar os outros sinais. Vamos pegar as expressões eu sou? Ou vamos pegar as expressões eu sou? Vamos pegar as conexões de expressões idiomáticas? Vamos pegar as expressões. Você tem que pegar por temas. E esses temas, eles são usados de modo cíclico. E é isso que nós vamos fazer durante a sequência aí dos nossos estudos, se Deus assim nos permitir. Então, a minha oração é que o próprio Espírito Santo de Deus, que também é tema presente no Evangelho, é aqui que nos é apresentado que o Espírito Santo é o Consolador, que foi enviado do Pai e pelo Filho, que ele nos conduza em iluminação e edificação, para que não reste dúvidas de que Jesus é o Deus encarnado, fonte de salvação e vida eterna para aquele que nele crê. É um evangelho que exalta o fato de que Jesus é o próprio Deus conosco, aquele que se encarnou, tabernaculou conosco para vermos a sua glória e, consequentemente, crendo nele, receber a vida eterna. Então, essa aula inicial aqui é para te convidar nessa odisseia de descobertas a respeito de quem é Jesus através do escrito do apóstolo João. Que Deus te anime nesse sentido. Amém?